Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. Estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje, que terá um enfoque geopolítico e também de atualidades, nós vamos falar do profundo caos no qual se mergulhou o leste da Europa desde ontem, né, na sexta-feira, e está acontecendo agora. E nós estamos nos referindo aí ao motim provocado pelo grupo Wagner, que é comandado pelo Prigozhin. O Prigozhin, desde a tomada de Bakhmut, ele foi responsável aí pela tomada de Bakhmut na Ucrânia, não é? No dia 20 de maio recente, e desde então ele tem batido de frente aí com os generais russos, né, com o alto comando das forças armadas da Rússia. Bom, esse motim ele tem consequências, né, que são imprevisíveis. Realmente a Rússia está passando por uma convulsão, é o início de uma convulsão muito grande. Bom, e a gente pretende aqui nesse vídeo primeiro, né, apresentar as notícias mais recentes. Eu peguei como fonte aí artigo que foi publicado pela AFP, que é a agência France Presse, né, que é uma agência internacional de notícias. Bom, e logo após, né, a narração dessas notícias, eu vou falar a minha opinião, né, vou fazer a minha análise sobre as possíveis causas e consequências, né, desse motim que foi provocado pelo Prigozhin, né? A Rússia, né, que está imersa aí, né, num conflito com a Ucrânia, que aliás, né, gente, é um conflito, desculpa, por procuração. Nós sabemos que esse conflito realmente quem está por trás é a OTAN, Estados Unidos, o Ocidente todo contra a Rússia, né, cujo objetivo maior é fragmentar o território russo. Bom, pessoal, eu volto a dizer aqui, não é, gente? Nós precisamos aí tirar o chapéu de alumínio, não é? Quando nós fazemos análise geopolítica, nós não podemos pensar aí com o fígado. Temos que usar o nosso raciocínio, né? Senão a gente perde aí o fio da meada da história. Bom, pessoal, então eu vou fazer aí uma breve narração da notícia que eu acessei e logo após, né, eu entro com as minhas análises, ok? Bom, pessoal, como eu disse, né, de acordo com matérias veiculadas neste sábado, em 24 de junho de 2023, pela agência France Presse, Vladimir Putin ameaçou punir os traidores do grupo Wagner logo após seu líder Prigozhin, proprietário dessa empresa de mercenários, ter divulgado sua intenção de destruir o Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. O chefe do grupo Wagner afirmou que ele e suas forças invadiram a cidade russa de Rostov, no sul do país, e ocuparam suas instalações militares. Isso teria ocorrido entre sexta-feira e a madrugada deste sábado. Já não é de hoje, pessoal, que Prigozhin tem se rivalizado com os comandantes das forças militares da Rússia. Para ele, esses comandantes são responsáveis pelas baixas de suas tropas no leste da Ucrânia. Convém lembrar aqui que o grupo Wagner é uma empresa paramilitar e foi contratada por Vladimir Putin para atuar no conflito da Ucrânia. Como sabemos, uma negociação desse porte envolve pequenas fortunas para o financiamento das operações bélicas, não é? Prigozhin acusa Putin de atribuir a si as vitórias que foram conquistadas pelo grupo Wagner no teatro de operações militares na Ucrânia, como foi o caso da tomada da cidade de Bakhmut, como dissemos, não é? Em 20 de maio desse ano. Nesta sexta-feira, o comando militar russo ordenou bombardeios contra as bases militares do grupo Wagner, matando muitos de seus combatentes. Prigozhin fez graves acusações contra Putin em suas redes sociais, afirmando que é preciso bloquear as lideranças militares russas e que ele, né, o Prigozhin, não iria parar até conseguir esse intento. Em contrapartida, durante essa noite, o Kremlin asseverou que estão sendo tomadas medidas de Estado contra o que consideram como um motim do grupo Wagner. Por questões de precaução, autoridades militares reforçaram a segurança em Moscou e em outras regiões, como Rostov e Lipetsk. Em discurso ao povo russo nesse sábado, Vladimir Putin qualificou o motim de Prigozhin
como ameaça mortal para o país e conclamou as autoridades militares e civis a unidade da Rússia. Para Putin, a traição do grupo Wagner resultaria inevitavelmente em severa punição. Em termos geopolíticos atuais, o motim do grupo Wagner representa o mais grave desafio que Putin teve que enfrentar e a crise de segurança mais importante para a Rússia desde que ele chegou ao poder. Isso pode desviar os recursos militares em pleno conflito na Ucrânia e coincide com a contraofensiva anunciada por Kiev para recuperar territórios. No outro lado do conflito, Volodymyr Zelensky afirmou em suas redes sociais que o motim de Prigozhin é uma demonstração da fragilidade da Rússia, mergulhada no mal e no caos. A fragilidade da Rússia é evidente, uma fragilidade total. Zelensky afirma ainda ser evidente que a Ucrânia é capaz de proteger a Europa de uma contaminação do mal e do caos russos. Para o líder ucraniano, quem escolhe o caminho do mal se autodestrói, referindo-se, obviamente, a Vladimir Putin. Bom, pessoal, esse é o conteúdo, né, da notícia e nós vamos à nossa análise geopolítica em seguida. Bom, pessoal, como nós vimos aí na notícia veiculada pela agência France Press, o Prigozhin, né, líder do grupo Wagner, iniciou uma ofensiva, né, contra o governo de Vladimir Putin. Pessoal, quanto a isso, nós temos aí, no mínimo, 3 possibilidades. Pode se tratar apenas de um motim por insatisfação pessoal, né, do Prigozhin, né, o que eu acho um pouco improvável, não é? Pode ser resultado de uma revolução colorida, tal como aconteceu na própria Ucrânia, em Kiev, né, em 2014, e também pode ser o início de uma guerra civil, como alguns canais do YouTube têm veiculado recentemente. Bom, pessoal, com relação à ideia de motim, que está mais ou menos na superfície aí dessa análise, ela teria sentido porque o Prigozhin, ele se sentiu meio que deixado de lado, ele que se sentiu meio traído por Putin, né, que, segundo palavras do próprio Prigozhin, ele não teve a necessária assistência, né, com logística, fornecimento de armas e recursos, né, táticos para a sua atuação dentro do teatro de operações na Ucrânia, não é? Bom, essa é a primeira questão. A segunda que eu levanto aqui, a segunda hipótese, é uma revolução colorida. Pessoal, a revolução colorida se trata de guerra de quinta geração e são ações normalmente encabeçadas, né, por serviços secretos, agências especializadas em infiltração. Os agentes, né, eles se infiltram no país onde ele quer provocar essa revolução e financiam grupos, né, que são opositores ao regime. Bom, isso aconteceu na Ucrânia, não é? Eu tenho um vídeo recente denominado de Euromaidan. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse de aprofundar e entender o que aconteceu na Ucrânia, isso só fazendo um breve resumo. Em 2014, o presidente daquela época da Ucrânia era o Viktor Yanukovych, e ele era a favor da Rússia, né? E não se alinhava aí aos interesses da OTAN. Bom, a Victoria Nuland esteve na Ucrânia um ano antes e, de acordo com notícias veiculadas em empresas de comunicação sérias, ela teria financiado grupos de oposição ao presidente Yanukovych dentro da Ucrânia. Isso provocou, né, convulsões de rua. A isso, né, nós damos o nome de Revolução Colorida. Isso acabou resultando na deposição do Viktor Yanukovych e logo após assumiu o Petro Poroshenko, que esse sim, né, alinhado aos interesses da OTAN. Bom, quando o Vladimir Putin, né, percebeu essa manobra, ele toma a ilha da Crimeia por ser uma região muito estratégica militarmente, por estar aí no Mar de Azov, né? É uma comunicação com o Mar de Azov. Bom, na verdade, a guerra da Ucrânia, ela não começa em fevereiro do ano passado, ela começa exatamente aí em 2014, quase 10 anos depois, isso acaba se transformando num conflito bélico direto, não é? Bom, teria sido então, está sendo então, né? O que está acontecendo agora na Rússia seria uma revolução colorida,
Pode ser, né? Mas também pode não ser. É muito cedo para nós afirmarmos, né, com certeza. O que nós podemos fazer agora é simplesmente tecer conjecturas, e o mais prudente é aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Bom, uma outra questão que foi veiculada em outros canais aqui do YouTube falando sobre guerra civil, eu acho, né, um pouco distante, mas também não é uma questão que não pode ser descartada. Bom, na questão da guerra civil, normalmente você tem aí uma divisão dentro da sociedade. Será que a sociedade russa está dividida, né? Então, nós temos que, de acordo com o meu discernimento, nós temos que aguardar aí o desenrolar dos fatos, não é? Bom, uma coisa que é extremamente importante, e que do meu ponto de vista, é a posição da maioria dos militares na Rússia. Bom, nós temos, para a gente entender exatamente o que está acontecendo agora, nós temos um grupo paramilitar. É uma empresa de mercenários. Empresa de mercenários, eles trabalham por dinheiro, não é? Então, não poderia ser também a hipótese, né, de o grupo Wagner estar sendo financiado por forças estrangeiras? Bom, neste caso, configuraria aí uma espécie de revolução colorida, né? Uma interferência direta. Ou seria o Prigozhin, um nacionalista, estaria preocupado aí com os interesses maiores da Rússia, né? Bom, e aí eu afirmo de novo que nós temos que aguardar o desenrolar dos fatos, tá, pessoal? Bom, o que sobra de tudo isso é que a Rússia está passando por um momento, né? Está iniciando um momento de extrema convulsão. E isso é muito sério, porque ela está envolvida numa guerra contra a Ucrânia. E se ela tiver que enfrentar uma guerra interna, né, uma guerra civil, por assim dizer, as consequências serão desastrosas, não é? Bom, o contexto geopolítico do mundo está escalando, né, de uma forma nunca antes vista na história. Bom, nós temos aqui, né, que torcer para que esses líderes, né, encontrem o caminho do diálogo rumo à paz, não é, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve. Thank you.